Boa noite. O que vai ver hoje não é mais um documento das muitas histórias e escândalos picantes de Silvio Berlusconi. Esta investigação de Maria Rosa Bobbi e Michael Busse reconstrói todo o percurso político e a ascensão deste homem que, aliás, começou por vender aspiradores e que tinha, aliás, boa fama de entertainer em clubes noturnos e navios de cruzeiro. A ascensão meteórica de Berlusconi na política italiana remonta a 1994, mas desde 78 que ele aderiu à loja maçónica P2, que tinha um plano para instaurar uma ditadura militar e controlar a vida política e financeira de Itália. Mais tarde, foram vários os incidentes que o ligaram à máfia e ao seu império imobiliário. Ao longo de 18 anos, Berlusconi conseguiu fazer aprovar leis que lhe garantissem imunidade, conseguiu atrasar processos, até que os seus crimes prescrevessem. Conseguiu controlar tudo e todos, criou um império de comunicação social. Berlusconi sempre disse, aliás, que tudo tinha um preço. Ele foi o primeiro-ministro que mais tempo esteve no poder na Itália do pós-guerra, 17 anos. A única coisa que conseguiu destornar este homem foi a crise financeira da Europa. Ele demitiu-se a 16 de novembro de 2011 devido, em boa parte, ao estado em que deixou as contas públicas do seu país. E é neste contexto que faz todo sentido olhar com olhos de ver para esta análise histórica de um dos mais polémicos políticos deste século, um homem que afirma, aliás, publicamente, que foi o melhor político italiano em 150 anos de história. Di gran lunga il miglior Presidente del Consiglio che l'Italia abbia potuto avere nei 150 anni della sua storia. Lo dico sulla base di ciò che ho fatto e faccio e che gli italiani conoscono bene, ed è per questo credo che mi attribuiscano il 68,4% di fiducia e di amore. Junho de 2010. Começamos a nossa viagem pela Itália. O comboio chega a Milão. Os muitos casos de Berlusconi e os seus problemas com a lei fazem manchetes dos jornais italianos. Próxima fermata, Milano Centrale. Reparamos que os poucos jornais que não pertencem a Berlusconi são as únicas armas dos partidos da oposição. São eles que expõem os escândalos dos políticos italianos em vez da televisão, que Berlusconi mantém sob controlo apertado. Ele apenas pode pedir às pessoas para não lerem esses jornais. Sendo assim, de que tem medo este homem que alega não ter feito nada de mal? A resposta deve ser encontrada no seu passado, muito controverso, e de que tenta livrar-se desde que entrou para a política. Por isso, a nossa viagem é também uma viagem no tempo. A primeira paragem, Milão, onde a carreira de Berlusconi começou. Ele fez as suas primeiras aparições públicas de relevo nos degraus da Catedral, na Piazza del Duomo, centro da política italiana durante 20 anos. Em 1994, com o aplauso da multidão, a carreira de Silvio Berlusconi foi lançada. E a Itália que conhecíamos deslizou para o abismo da corrupção. Com os seus apoiantes, Berlusconi cantou Forza Italia. Era o nome do novo partido que tinha fundado e que prometia uma Itália limpa de corrupção a italianos entusiasmados. Siamo l'Italia che lavora contro l'Italia che chiacchiera. Siamo l'Italia che produce contro l'Italia che spreca. Siamo l'Italia che risparmia contro l'Italia che ruba. Siamo l'Italia della gente per bene contro l'Italia dei vecchi partiti. Viva l'Italia, Forza Italia! Do outro lado da Catedral está o Palácio da Justiça. Foi daqui que a operação judicial Mani Pulite, Mãos Limpas, começou em 1992. Dois procuradores tornaram-se heróis de uma luta singular contra a corrupção política, criando esperanças de um novo começo. Gerardo Colombo, de um lado, e Antonio Di Pietro, do outro. Mani Pulite era un'indagine che ha portato alla scoperta di un sistema della corruzione in Italia. Sistema vuol dire che era frequentissimo, che i rapporti tra la pubblica amministrazione
e le imprese, tra la pubblica amministrazione e i cittadini, fossero accompagnati da corruzione. Complessivamente questa indagine, che è durata qualche anno, ha portato al coinvolgimento di parlamentari, ex presidenti del Consiglio dei Ministri, di appartenenti alla Guardia di Finanza, di ministri, di sindaci di grandi città, di una serie notevolissima di imprenditori, anche di magistrati. Silvio Berlusconi conseguiu ficar de fora do alcance da Operação Mani Polite e em maio de 1994 tornou-se primeiro-ministro. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Assim que tomou posse, ele criou um novo estilo. Estava sempre acompanhado de um operador de câmara pessoal. Estas imagens foram transmitidas nos 3 canais televisivos do Berlusconi. Isso permitiu ao magnata do audiovisual dar uma imagem resplandecente do seu poder. Um poder único na Europa. Mas o primeiro escândalo rebentou no outono de 94. Numa conferência da ONU em Nápoles, o Ministério Público de Milão informou o Berlusconi de que tinha aberto um inquérito judicial contra ele. Noi mandammo un invito perché venisse a rispondere di alcuni episodi di corruzione per i quali ritenevamo di aver acquisito sufficienti elementi per chiedergli delle spiegazioni. Do nosso hotel conseguimos ver a Milano 2, uma cidade satélite que Berlusconi tinha construído na década de 70 e para a qual criou o seu primeiro canal de televisão. Foi a base de um império privado do audiovisual, mais tarde chamado Mediaset. Como muitos outros empresários investigados pela Operação Mani Polite, Berlusconi teria de dar explicações, a começar por alegada corrupção. I magistrati della Repubblica di Milano hanno deciso di iscrivere il mio nome nel registro degli indagati per il reato di corruzione e mi hanno inviato un avviso di garanzia. Io, naturalmente, non ho mai corrotto nessuno. Berlusconi é apanhado pelo seu passado no imobiliário e de criador de um império televisivo. Durante os 16 anos seguintes, o Palácio de Justiça de Milão iria estabelecer-se como uma autoridade legal de oposição. Berlusconi escolheu Niccolo Ghedini para o defender dos ataques. Ghedini era advogado, mas também deputado e membro do partido de Berlusconi, Forza Italia. Entre outros, ele teria de enfrentar Gerardo Colombo. Ghedini criou uma estratégia muito eficaz. Ele fazia os julgamentos arrastarem-se usando o pretexto de falhas no processo até obter uma absolvição pelo período de prescrição. Usando este método, ele ganhou uma série de julgamentos sobre corrupção e falsificação de contas por Berlusconi. Por exemplo, nesta audiência, a apresentação de um certificado de doença de outro advogado de defesa levou ao adiamento da audiência. Ganharam mais uma semana. Quando esta tática não resultou, Ghedini voltou a ser deputado e redigiu uma lei à medida para proteger Berlusconi. E foi assim que 36 leis ad personam foram criadas em 16 anos. Em fevereiro de 2009, aconteceu uma coisa inesperada. David Mills, o advogado britânico de Berlusconi, foi condenado a 4 anos e meio de prisão por corrupção. Ele tinha recebido $600 mil do seu cliente em troca de um testemunho falso. Este caso foi também arquivado pelo período de prescrição pelo Tribunal de Apelação em fevereiro de 2010. Mas o Ministério Público declarou expressamente que Berlusconi tinha pago a David Mills para dar um testemunho falso.
Berlusconi lançou-se então numa campanha feroz contra os juízes. Corruzione in atti giudiziari, David Mills, l'avvocato inglese, è accusato di aver incassato $600.000 per testimoniare il falso in 2 processi nel 98, quello alla Guardia di Finanza e il processo Oliverian. A fargli avere il denaro. Estamos agora em Roma. Na primeira página do jornal La Repubblica, diz que o braço direito de Berlusconi, Marcello Dell'Utri, foi condenado a 7 anos de prisão por cumplicidade e conspiração com a máfia. Berlusconi não foi arguido no caso, mas devia estar envolvido. Se assim não fosse, porque teria ele defendido Marcello Dell'Utri durante tantos anos, anunciando bem alto as suas qualidades? Non so quanti anni, si fa un processo a Marcello Dell'Utri. E allora si vuole recuperare alla società un signore che è stato qualcuno che ha fondato delle associazioni per i giovani, la Bacigalupo, che è stato membro dell'Opus Dei, che è stato un dirigente eccezionale in un'impresa che da niente è diventata grande come Mediaset, che ha fondato un'associazione, un partito politico che ha come religione la libertà, che ancora dentro questo partito, come lui oggi ha confermato, suscita l'entusiasmo, la passione di tanti giovani per quel principio straordinario che è la libertà, e lui deve essere qualcuno da recuperare alla società. Leo Luca Orlando, senador, antigo presidente da Câmara Municipal de Palermo, deu-nos uma imagem muito diferente. La storia di un personaggio importante per la nascita di Forza Italia che si chiama Marcello Dell'Utri, un senatore, amico fraterno di Silvio Berlusconi, condannato per gravissimi reati di mafia. Ebbene, la storia personale di Dell'Utri, a prescindere dalla condanna penale, è la storia esemplare di uno spostamento di uomini legati al mondo mafioso nel nord del paese. Palermo, capital da máfia. Foi aqui que Marcello Dell'Utri se estabeleceu para servir de mediador entre Berlusconi e a máfia. A história começa em meados dos anos 70, durante um voo Palermo-Milão. A bordo ia Stefano Bontane, um membro proeminente da máfia siciliana. Durante anos, ele observou a nova indústria, o Monte Pellegrino, cheio de antenas. Era uma indústria com futuro em que ele queria investir o seu dinheiro sujo. Ele tinha uma reunião em Milão com Marcello Dell'Utri. Os dois homens encontraram-se. Foi assim que o financeiro de Palermo, Filippo Rapizzarda, contou os factos no julgamento de Marcello Dell'Utri. Ele disse que estava presente quando o chefe da máfia deu dinheiro ao arguido para ser investido no império audiovisual de Berlusconi. Ho visto i soldi? I soldi. Ho visto i soldi. Una sera andrai nell'ufficio di Dell'Utri e trovai Stefano Bontane e Mimmo Teresi, stavano facendo delle sacche, avevano dei soldi sul tavolo. Quindi erano soldi in contante? Sì. E lui era al telefono, come lui mi ha detto, con Silvio Berlusconi, il quale diceva, anzi si era lamentato perché doveva andare quella sera, doveva portare quei soldi subito là. Si era lamentato chi? Si era lamentato? Lui, il dottor Dell'Utri. Se esta versão dos factos fosse aceite, todos saberiam que a máfia ajudou a financiar a construção do império audiovisual de Berlusconi. Outro julgamento, outra testemunha, o mesmo tema. Desta vez é Massimo Ciancimino, filho do presidente da Câmara de Palermo, com ligações à máfia, que dá a sua versão dos factos e acusa o Banco Ranzini, da Piazza dei Mercanti, em Milão. Na altura, o banco estava estabelecido discretamente neste edifício. Mas o que se passava realmente? È stato detto poi che il direttore Ranzini era un parente di Berlusconi, se non un parente molto prossimo, il padre. Quindi non è che la scelta della banca Ranzini era così, casuale, perché si cercavano sempre questi istituti di credito che chiudevano un occhio, addirittura aprivano una porta a quella che erano tutta la movimentazione di grandi flussi finanziari, tutti determinati da contante, da pronto cassa, cash.
Máximo Ciancimino também nos revelou que a Cosa Nostra estava interessada no complexo residencial Milano 2, em que ele tinha investido. Mio padre aveva anche saputo investire parecchi soldi, anche ricavarne parecchi soldi in Sicilia. In Sicilia portò lo stesso mio padre a riproporsi, a proporre stesso sistema in zone attorno a Milano. È quello che fece. E lì furono gli anni che investì in speculazioni immobiliari come Milano 2 o Milano 3 o altre situazioni. O partido de Berlusconi, desde a sua fundação em 1994, foi sempre um favorito da máfia siciliana. Naquele tempo, todos os velhos partidos que a máfia tinha corrompido tinham sido destruídos. In quel momento Cosa Nostra cerca un nuovo referente elettorale, cerca un nuovo soggetto elettorale dove far contribuire tutto quello che è il suo pacchetto voti e magari piazzare all'interno uomini di proprio interesse. È un nuovo soggetto elettorale che scende in campo, sul nuovo soggetto elettorale di centro Cosa Nostra investe i propri uomini, i propri Claudio Dall'Acqua, Sergio Lacommare e Salvatore Barresi sono Em junho de 2010, o julgamento de Marcello Dell'Utri termina. Os juízes confirmam o veredito do primeiro julgamento e declaram o senador culpado de cumplicidade com a máfia. Bene, la Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare la sentenza. O protegido de Berlusconi foi condenado por manter amizades com os líderes da máfia siciliana durante 25 anos. É claro que Berlusconi grita a todos os ventos que é um escândalo. Non c'è nessun reato come finalità della sua frequentazione con questi signori che si assumono come mafiosi. E lui deve essere qualcuno da recuperare alla società. Ma devono essere recuperati alla società questi giudici che lo accusano. Os ataques de Berlusconi ao poder judicial intensificam-se. Estes ataques tiram do anonimato um tal de Licio Gelli, maçom, que os italianos quase tinham esquecido, o fundador da célebre loja maçónica P2. Nos anos 70, Licio Gelli tinha criado um plano secreto para restaurar um Estado autoritário em Itália. Um projeto de que alguns se lembram muito bem. Licio Gelli, capo della loggia P2, aveva un progetto di rinascita democratica, si chiamava così. Questo progetto di rinascita democratica prevedeva sostanzialmente una unicità di potere nelle mani dell'esecutivo, una mortificazione dell'opposizione, il bavaglio alla informazione e la conseguente modifica della Costituzione per rendere tutto questo possibile. Oggi noi stiamo assistendo alla realizzazione esattamente dello stesso identico progetto. Estávamos curiosos para saber mais sobre o homem misterioso que escreveu o cenário da ascensão de Berlusconi há quase 30 anos. Tivemos de insistir vários meses, até Licio Gelli aceitar falar connosco. A sua casa fica numa colina da Toscana. As persianas estão sempre fechadas. Foi aqui que, em 76, ele começou a fazer planos para infiltrar o Senado italiano. A sua loja maçónica apenas tinha 1 milhar de seguidores. Quem são eles? E o que queriam? Prendevamo persone che avevano un alto incarico, per esempio i capi dei servizi segreti, i ministri o presidenti di banche, l'alta finanza, la stampa, comandante generale della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, erano tutti riuniti nella loggia massonica P2. Ele esqueceu-se de uma pessoa, Silvio Berlusconi. Aqui está um recibo que prova o pagamento da cota de 100 mil liras, uma ligação que Berlusconi nega há muito tempo. Quando l'ho scritto nella mia loggia era un ottimo elemento, ma 75 era intanto anche più giovane perché era quindi molto più malleabile, però a me mi sembra che sia uno dei migliori. A preferência é facilmente explicada.
Devido ao controlo da comunicação social, Berlusconi podia usar propaganda discretamente para divulgar as suas opiniões políticas. E il potere lei lo può ottenere soltanto se lei c'è una cosa segreta. No início de 1981, o Ministério Público em Milão teve um avanço relativamente às atividades secretas de Licio Gelli. Abbiamo disposto delle perquisizioni e sul suo luogo di lavoro sono state scoperte queste carte. Al 17 marzo del 1981 sono state scoperte queste carte che riguardavano questa loggia. Quando abbiamo letto le carte siamo rimasti assolutamente stupiti. Nell'elenco di quasi 1000 persone c'erano i nomi di ministri, i nomi di parlamentari, c'erano i nomi di tante persone appartenenti ai servizi di sicurezza, ai servizi segreti, che avevano depistato le indagini sulle stragi. Lei sa che dal 1969 fino al 1980 ci sono state più stragi in Italia. A investigação iria revelar mais tarde que os seguidores da loja de Licio Gelli estavam envolvidos nos ataques bombistas que abalaram a Itália. O primeiro aconteceu em 1969, na Piazza Fontana, em Milão. Explodiu uma bomba no interior do Banco da Agricultura e uma outra no quartel-general da polícia. Os ataques sucederam-se, espalhando terror. Os homens de Licio Gelli asseguraram-se de que não deixavam rastro. Per esempio, per quel che riguarda la strage di Piazza Fontana a Milano, i magistrati che investigavano avevano un grande interesse a interrogare una persona come testimone e questa persona è stata fatta espatriare fornendole un passaporto falso da persone i cui nomi dei servizi. Ele foi condenado por dar pistas erradas aos investigadores, mas já não quer ouvir falar disso. Non ne sappiamo nulla, delle stragi non ne sappiamo proprio niente di niente. Quello che può sapere lei se ha detto qualcosa sui giornali. Forse voi giornalisti potevate sapere qualcosa di più. Sérgio Flamini era membro da Comissão Parlamentar de Inquérito AP2 e provavelmente tem os arquivos mais importantes sobre os objetivos da loja secreta. La bomba di Piazza Fontana che si proponeva proprio di creare la paura, di sprigionare un disastro che doveva sconvolgere, perché il piano era quello poi di far intervenire le forze armate, far proclamare lo stato d'assedio. Questo era il programma della P2 di allora. Abbiamo visto che erano i terroristi neri, è risaputo e vi è documentazione abbondante per affermare che sono stati loro gli autori di quella strategia, gli esecutori di quella strategia. E quindi anche per quanto riguarda la strage dell'Italicus che avverrà nell'agosto del 1974, siamo nella fase proprio culminante della strategia della tensione. Estes atentados bombistas continuaram por mais de uma década. Apenas no início dos anos 80, a Itália encontra a paz. Claramente, Licio Gelli e o seu clã tinham mudado de estratégia. A chegada de um avião de Nice traria as provas aos juízes. A bordo, a filha de Licio Gelli. Num fundo falso da sua mala, a polícia encontrou, 9 meses após o primeiro raid à casa de Licio Gelli, o plano da Renascença Democrática. Esta é uma versão moderna da Revolução, agora não usando o terror, mas a infiltração nos órgãos de Estado. Il piano di rinascita prevedeva la penetrazione all'interno dei gangli fondamentali dello Stato, non solo delle forze armate, non solo dei servizi segreti, ma le banche, l'economia, i ministeri chiave dell'economia, tesoro, commercio estero, la penetrazione all'interno anche del mondo privato, industriale,
la penetrazione guardando al futuro, predisponendo il piano per rompere il monopolio televisivo dello Stato e mettere in piedi la televisione privata per operazioni di ampio respiro. A infiltração afetou primeiro a imprensa, particularmente o mais famoso jornal diário de Itália, o Corriere della Sera. Raffaele Fiengo, então um jornalista da secção cultural, observou a infiltração do jornal pela P2, que começou por pôr dinheiro secretamente no Corriere della Sera. Ciao. Piano piano, per ragioni del paese, è arrivata un'interferenza occulta attraverso finanziamenti che provenivano dal Banco Ambrosiano. Na altura, o Banco Ambrosiano tinha a sua sede em Milão. Era gerido por membros do clã Gelli. Poi è comparsa piano piano, si è consolidato un potere proprietario occulto, nascosto. Outro membro da P2 irrompeu nos jornais, Silvio Berlusconi. Diciamo un'altra prova di questo è nel fatto che Berlusconi scrivesse degli articoli per il Corriere della Sera in quel periodo, che fosse abbastanza privilegiato nelle interviste e anche in altri giornali dell'azienda. Gli articoli che pubblicava Berlusconi sul Corriere della Sera erano presentati in una maniera diversa di normali articoli, come degli editoriali, si occupavano di economia, però insomma abbastanza significativo, credo. Maurício Constanzo é jornalista com ligações à P2. Ele foi o primeiro a publicar as ideias de Licio Gelli ao entrevistá-lo para o Corriere della Sera. Quando Maurizio Costanzo intervistò Gelli e arrivò l'articolo già titolato, con l'obbligo di non tagliare, con la foto già fatta, già allora c'era un'anomalia, ma nessuno poteva pensare che ci fosse proprio una proprietà che faceva tutto questo. Pouco depois, a P2 fundou um tabloide chamado Occhio, co-editor do Corriere della Sera e do qual Maurizio Costanzo se tornou diretor. Num artigo escrito em dezembro de 1990, que acompanhava o rapto do juiz Giovanni D'Urso pela Brigada Vermelha, ele sugeriu revogar a Constituição, tal como Licio Gelli. Questo articolo non è uscito perché i giornalisti si sono meravigliati, hanno chiamato Costanzo e Costanzo ha detto ma mi sono impazzito. Após uma explicação curta mas animada de Maurizio Costanzo, o pedido para abandonar a Constituição foi arquivado. Mas a atmosfera tinha mudado. E o jornal também. Il giornale favoriva un discorso come di sfascio del paese che aveva bisogno quindi di maggiore ordine, di chiudere secondo i progetti che poi erano i progetti di Gelli, di una democrazia che aveva meno sindacati, una libertà di stampa controllata, i giudici sotto controllo. Pouco depois, Costanzo deixou o jornal e em 1992 tornou-se apresentador de debates televisivos nos canais de Berlusconi. Berlusconi, também um apresentador de televisão nesta altura, tinha novos projetos. Em breve lançaria a primeira pedra do seu império audiovisual, que se tornaria, em 1993, a holding Mediaset. Em 1991, Berlusconi comprou a maior editora em Itália, Mondadori. Parece que Licio Gelli e os seus bancos mais do que o ajudaram a começar a sua ascensão estonteante. L'onorevole Berlusconi ha ricevuto comunque un aiuto finanziario molto al di sopra da banche che erano gestite da gente che per caso erano anche loro iscritti alla P2. E può darsi. Berlusconi é o homem mais poderoso de Itália. Ele domina a política e a comunicação social. Uma concentração de poder com consequências infelizes. Roma, um ano antes. Vamos até ao estúdio de televisão à saída da cidade. Em 1998, o empresário Francesco Di Stefano obteve uma licença para lançar um novo canal de televisão. Em 2009, é isto que encontramos. Um estúdio que custou 50 milhões de euros, completamente vazio.
Dicevo, queste sono le redazioni e ci sono altri 4 piani di redazione. A 4 andares desertos, tal como o resto do edifício. Questa è una delle regie. Também vazia. Este é o início de uma história que é impossível num Estado de Direito. E noi abbiamo vinto una concessione che ci dà diritto all'80% di copertura del territorio, montagne incluse, 95% della popolazione e tutti i capoluoghi di provincia. Quindi è una rete nazionale come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Rete 4, Italia 1, come le altre reti nazionali che esistono. Infelizmente, a frequência de transmissão tinha sido ocupada ilegalmente durante anos por um dos canais de Berlusconi. Legalmente ele devia tê-la devolvido, mas isso iria deixá-lo com apenas 2 canais. Como isso não lhe agradava, ele continuou discretamente a transmitir os seus programas naquela frequência. Francesco Di Stefano apresentou queixa contra ele. Abbiamo vinto alla Corte Costituzionale che disse Rete 4 deve spegnere entro il 31 dicembre del 2003. Il governo Berlusconi dell'epoca fece una legge per superare quella data. Il Presidente della Repubblica d'allora Ciampi non lo firmò quella legge e quindi pochi giorni prima di questa data, il 24 dicembre del 2003, Berlusconi si fece un decreto legge per superare quel termine. Fece un decreto legge a sua firma. Di Stefano apresentou uma segunda queixa, mas desta vez para o Tribunal Europeu da Justiça, que decidiu a seu favor. Tutto ciò che è stato fatto per impedire che l'Europa 7 avesse le frequenze è illegittimo. Per cui dovete spegnere Rete 4 e dare le frequenze alla fatta. Berlusconi continuou a transmitir. Di Stefano ficou a pensar se a criação de um canal inteligente ainda fazia sentido. Gli italiani sono stati lobotomizzati da 25 anni di televisione commerciale di Berlusconi. Li ha ormai plasmati e li tratta per come li ha plasmati. L'italiano ormai crede in Berlusconi, la maggior parte, a prescindere, per cui in questo momento può fare quello che vuole. Ecco quell'area di sfida. Lui sa che può fare quello che vuole. Berlusconi não tem resistência. Ele governa o país de acordo com os seus interesses e está em todo lado. Um dia, um italiano decidiu demonstrar na internet a ligação da sua vida diária com Berlusconi e disse o seguinte: Olá, chamo-me António. Vivo num apartamento propriedade do primeiro-ministro Berlusconi. De manhã vou trabalhar num carro segurado por uma empresa do primeiro-ministro. Trabalho todo o dia numa das maiores editoras italianas, Mondadori, que pertence ao primeiro-ministro. À hora do almoço, leio um dos jornais diários do primeiro-ministro. À noite vou ao cinema, numa das cadeias de cinemas do primeiro-ministro, e vejo um filme alugado por uma das grandes cadeias distribuidoras do primeiro-ministro. Ou talvez assista a um jogo do AC Milan, o clube de futebol do primeiro-ministro. Às vezes passo a noite a ver televisão e os anúncios produzidos pela agência do primeiro-ministro. Faço zapping entre 3 canais que transmitem sem parar imagens do primeiro-ministro a pedir-me para o reeleger. Às vezes vejo na televisão do primeiro-ministro um filme produzido pela produtora do primeiro-ministro. Ou, se quiser, posso comprar um livro na cadeia de livrarias do primeiro-ministro, editado pela editora do primeiro-ministro, e que fala do jornalista preferido do primeiro-ministro, que trabalha para a televisão nacional que é controlada pelo primeiro-ministro. Obviamente, o primeiro-ministro também escreve as leis, que são depois aprovadas pela maioria dos deputados que comem na sua mão.
A vida diária do primeiro-ministro dura há 11 anos, durante os quais Berlusconi nunca parou de tentar instalar uma república presidencial como defendia o plano secreto da P2. La prima cosa doveva essere una repubblica presidenziale, non parlamentare, perché ci deve essere un responsabile. Bisogna che ci sia un rigore, bisogna che ci sia veramente una disciplina, una gerarchia. E questa la democrazia non lo permette. O homem que disse isto é conhecido pelas suas simpatias fascistas, que remontam aos anos 30. Ele participou na Guerra Civil Espanhola e mais tarde ofereceu os seus serviços aos nazis. Foi este homem que escreveu o cenário para uma mudança de poder na Itália. De volta ao hotel, descobrimos a parte seguinte da história num DVD. É assinado por Mario Cantalano, arquiteto de Berlusconi, o homem que encenou todas as aparições públicas do líder do governo italiano. Tudo é planeado meticulosamente. A multidão adora o seu líder. Um líder que toma as suas decisões sozinho. O homem por trás deste conceito trabalha em frente ao nosso hotel. Mario Catalano cria o cenário para as aparições públicas de Berlusconi, incluindo o do dia de 2009, em que o primeiro-ministro abriu o seu novo e unificado partido de direita, o Popolo della Libertà, Povo da Liberdade. Mario Catalano explica o conceito por trás do cenário. Questo è il minimalismo assoluto, è un ponte, il palco è un ponte tra il vecchio e il nuovo. Un ponte bianco, luce, nuovo. Il leader è solo sul palco e dietro ha le immagini del passato sgranate come se fossero già parte di un'esperienza però alle spalle, quindi non so, la folla che applaude, e al centro invece è lui e il suo marchio nuovo. Será que a multidão em júbilo sabe que está ali apenas como decoração para o líder parecer bem? O governante absoluto? Il podio è un podio che non nasce lì ma si allunga con un effetto ottico, quindi è come se iniziasse il percorso che porta al leader. L'immagine è più importante del messaggio stesso, perché l'immagine trasferisce non soltanto la sensazione, quindi la propensione a atteggiare psicologicamente chi recepisce il messaggio, e quella è la base, e poi su questa base si innesta proprio il messaggio stesso, che deve essere comunque propagato, deve essere acquisito. Berlusconi, a criatura da luz, que veio do mundo da publicidade. Um homem que pensa que tudo pode ser comprado, tal como Licio Gelli anunciou no seu programa. Berlusconi approfitta, dopo avere la P2 operato e coloro che sono rimasti ai loro posti e hanno continuato a fare carriera, per cui riesce ad essere l'erede pratico, l'erede effettivo della vecchia P2. A corrupção faz parte do legado da P2, que tinha 30 mil milhões de liras para comprar pessoas influentes. La corruzione in Italia ha una sua specificità ed è proprio derivata dal fatto che è diventata anche fattore politico, strumento di lotta politica. Quando il piano di rinascita e il memorandum teorizzano la possibilità di valersi del denaro per poter corrompere a livello di partito o a livello di sindacato, è evidente che questo porta
alla corruzione dei vantaggi, agli uomini corrotti o corruttibili naturalmente dei vantaggi. E troviamo degli esempi di corruzione tipici della P2, come quelli della cricca di questi giorni, e guarda caso troviamo nomi che sono quelli che hanno anche accompagnato la stessa carriera di Berlusconi. Roma, junho de 2010. Esta manhã, o partido de Berlusconi é abalado por um novo e violento escândalo. 400 nomes de pessoas ilustres estão na lista daqueles que aceitaram subornos do empresário romano Diego Anemone. Grandes nomes da política, economia, justiça e dos mídia. O Tribunal de Contas deu o alarme. Il fenomeno della corruzione è un fenomeno che inquina tutto. Nell'ambito di un anno le denunce relative a ipotesi di corruzione e concussione sono aumentate del 229%. Quando si instaurano queste sorte di spirali perverse, poi alla fine può esserci anche una sorta di diminuzione del senso di appartenenza allo Stato. Muitos parecem já fazer parte desta espiral. Numa caserna da Polícia Financeira descobrimos a extensão do cancro da corrupção. A corrupção desce sempre na hierarquia social. Se os homens no poder têm o direito de fazer estas coisas, nós também temos. Um coronel da Brigada Financeira, em Parma, mostra-nos o que uma câmara oculta gravou durante uma investigação. L'operazione riguardava, come vedremo, dei fenomeni corruttivi che si sono verificati nell'ambito di una società pubblica che curava la manutenzione del verde pubblico per conto del Comune di Parma. Vediamo addirittura documentati i passaggi di denaro tra gli imprenditori ed il funzionario. Passaggi di denaro che avevano una cadenza pressoché mensile, con importi che si aggiravano sui 3-4 mila euro al mese per ogni singolo imprenditore. Obviamente, o funcionário considerava-se perfeitamente salvo. Talvez ele esperasse, como muitos italianos, que beneficiaria da mesma imunidade dos homens do poder. Provavelmente, até vota em Berlusconi. Certo, un pubblico funzionario, come abbiamo visto, che magari arrotonda il suo stipendio in questo modo può anche permettersi di andare ben oltre quelle che sono le capacità del proprio stipendio. Gerardo Colombo, que lutou por uma Itália sem corrupção, está a tentar entender como esta se estendeu através da giustizia. Io credo che le ragioni dipendano dal fatto che, mentre all'inizio le indagini ci portavano verso fatti attribuibili a persone che stavano molto in alto, con le quali era difficile per il cittadino comune identificarsi, perché è difficile identificarsi col sindaco di una grande città, con un parlamentare, con un segretario generale di partito e così via. Via via che le indagini proseguivano, le prove ci hanno portato anche verso, diciamo, la corruzione corrente, la corruzione che si può attribuire a chiunque, l'ispettore del lavoro che prendeva soldi sul cantiere, non si accorgeva magari che mancavano le misure antinfortunistiche, la gente della Guardia di Finanza che prendeva non le cifre immense ma pochi soldi per non accorgersi dell'irregolarità della contabilità. Tanti di questi fatti sono emersi. A un certo punto i cittadini si sono identificati, siccome la corruzione era molto diffusa, e io credo che abbiano cominciato a pensare: ma cosa vogliono questi signori? Venire a vedere che cosa faccio io? E allora, siccome le prove si acquisiscono o attraverso dichiarazioni o attraverso documenti, sono finiti i documenti, sono spariti i documenti e sono finite le dichiarazioni. Antes de partirmos, voltámos aos estúdios do Europa 7. Algo tinha mudado. Desde outubro de 2010, o canal estava finalmente a transmitir. Francesco Di Stefano
anda por um palco onde os primeiros cenários estão a ser construídos. No entanto, ele não parece feliz. Non abbiamo potuto fare quello che avremmo voluto fare all'inizio, cioè una televisione generalista che combattesse ad armi pari con gli altri. Questo non abbiamo potuto farlo. É um canal digital que só se pode ver com descodificador, porque o canal de Berlusconi continua a transmitir, apesar do veredito do Tribunal Europeo de Justiça. Rai 1 aveva 7 frequenze su uno spazio dove ce ne entravano 8, se è un po' stretta ne ha liberata una. E quindi da lì è partito questa piccola possibilità per noi. O controlo firme que Berlusconi tem sobre a televisão dificultou ou matou à nascença muitas iniciativas criativas. Desapontados, os italianos estão resignados, mas não sem amargura. Siamo arrivati a un punto forse di non ritorno. È abbastanza imbarazzante per un italiano parlare di queste cose con un non italiano, cioè il sentimento che abbiamo di più è la vergogna, insomma. La gente è diventata ancora di più indolente e non sembra che non reagisca più a niente, che non gli freghi più niente. In questo momento c'è una sconcezza di corruzione che sta venendo fuori nel paese a livello così diffuso. Io non è che mi meraviglio di questa cosa. Ho sempre pensato che la diffusione fosse molto di più di quello che sta uscendo. Speriamo che ci sia una reazione, ma non sono molto ottimista sulla reazione degli italiani. Última entrevista com o homem que teria mudado a cara da Itália com o seu plano. Não seria então legítimo, de acordo com as suas próprias palavras, reclamar direitos de autor a Berlusconi? Allora lei non rivendica i diritti d'autore come aveva? No, non rivendico. Io non l'ho nemmeno, quella parola nemmeno mai pronunciata. Non la rivendico io quella. È un plagio semmai. Quando foi exposta, a P2 foi rapidamente dissolvida e Licio Gelli foi indiciado por vários crimes. Mas uma mão invisível parece tê-lo sempre protegido, até agora. No entanto, Berlusconi permaneceu primeiro-ministro e o seu programa inclui em larga escala as ideias de Licio Gelli. Roma, outubro de 2010. Mais de 500 mil de trabalhadores metalúrgicos foi para a rua protestar contra as políticas de Berlusconi. Fuga aos impostos, corrupção e cortes de salários. Alguns manifestantes levam cartazes em que mostram o valor do seu salário mensal. Berlusconi, proclamiamo la morte del berlusconismo, annunciamo la resurrezione della legge in attesa della sua caduta. Berlusconi, Berlusconi, Berlusconi. È vero il cartello? È verissimo. Sì, sì. Tutti i miei colleghi. È verissimo il cartello, purtroppo sì. È una triste realtà. Siamo nel settore assicurativo. Abbiamo un contratto a tempo indeterminato, 40 ore settimanali e questo è il nostro stipendio base. Chiaramente se ti vuoi fare una vita da solo è impossibile. Quindi tutti noi siamo costretti a rimanere in famiglia e darci un appoggio dai nostri genitori. Quanti anni avete? Io ho 39. 30. 38. 35. 33. Tutti laureati. Laureato in? Scienze politiche io. Giurisprudenza. Lettere. Io ne ho 1,5. Scienze della comunicazione e mezza economia. Quindi.
Perché gli italiani votano Berlusconi? È una bella domanda. Purtroppo la risposta è difficile, ma sicuramente non conoscono quello che c'è dietro, oppure lo conoscono troppo bene quello che c'è dietro al governo Berlusconi. È frutto dell'imbarbarimento del popolo italiano. L'hanno ridotto a una mebba non pensante, con le televisioni, con il controllo dei mass media, e questo ha fatto sì che... Ecco perché votano Berlusconi. Secondo me non sanno neanche loro perché votano Berlusconi. E poi la gente non sa chi votare dall'altra parte, diciamola tutta. Per cui questa opposizione si deve svegliare. Deixamos Roma para uma entrevista final. Vamos a Génova, onde padre católico exprimiu publicamente a sua rejeição a Berlusconi. No carro lemos artigo. A editora de Berlusconi, Mondadori, tem problemas com o IRS há anos. Por 2 vezes, Berlusconi ganhou o caso. Para evitar pagar do próprio bolso, ele passou uma lei ad hoc a reduzir em 95% os impostos que teria de pagar, poupando assim 173 milhões de euros. A igreja do padre Dom Galo, em Génova, fica perto do Porto. É aqui que o padre ajuda os pobres e as prostitutas. O governo acabou de reduzir em 80% o financiamento para estes projetos. Dom Galo, que publicou 2 livros com a Mondadori, retirou-os do mercado em protesto e deu os direitos de publicação a outra editora. Quando io ho letto tutto l'iter della Casa Mondadori con l'Agenzia delle Entrate di 20 anni e poi ho visto che è terminata su un 350 milioni di contestate con vari cavilli, decreti, la finanziaria se l'è cavata con 8 milioni e rotti, ho detto per me basta, voglio dare come piccolissimo scrittore della Mondadori, io ho 2 libri, un segnale agli italiani, un ulteriore segnale, che meditino chi è il Presidente del Consiglio con tutto il suo impero immobiliare, case, televisioni, cioè che è un grande evasore delle tasse. Ho detto basta, e per me era dare un piccolo segnale per aiutare gli italiani a riflettere, e quindi ho detto no. Na viagem de regresso, perguntamos-nos como irá evoluir a situação em Itália e lembramos-nos do que nos disse Francesco Di Stefano no seu estúdio de televisão vazio. Noi abbiamo la sensazione che a questo punto anche un'emittente libera faccia una gran fatica a far riflettere gli italiani, perché il lavoro di questi anni fatto da Mediaset e dalle televisioni in Italia è un lavoro accurato. L'italiano è completamente, diciamo noi, lobotomizzato, quindi ci vuole un gran lavoro per riportarlo ma ci rendiamo conto allo stesso tempo che questo paese, se non c'è una scossa, e non vediamo altro tipo di scossa sinceramente, è un paese destinato a finire nel terzo mondo. Ecco perché poi dico che l'Europa bisogna che si ponga il problema Italia, perché è un paese dove appunto una grande quantità di governanti si occupa dalla mattina alla sera del modo in cui depredarlo. L'informazione si occupa del modo in cui cloroformizzare i cittadini. I cittadini a questo punto sono forse felici anche di farsi cloroformizzare, per cui insomma è chiaro che un paese così non può più funzionare.
Berlusconi, no Observatório do Mundo. Pode rever esta emissão, que vai ser reemitida em vários horários. Para tal, basta consultar o site abaixo indicado. E foi bom tê-lo desse lado. Fique por aí, fica bem. E boa noite.